Hora de mais uma lista polêmica. Vamos falar dos jogadores mais decepcionantes que passaram pelo Atlético. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá no ar mais uma edição do Top 13, que é o quadro em que a gente faz listas aqui no canal. Então já fica o convite. Não assistiu às primeiras edições do Top 13? Vai lá ver, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais. A gente já fez das maiores vendas da história do Galo, as vendas mais caras, as maiores compras e também dos maiores gringos, os maiores jogadores estrangeiros da história do Galo. Foi a primeira lista opinativa, que inclusive gerou um extenso debate nos comentários. Então, se curtir essa lista aqui, vai lá assistir as outras, caso não tenha visto, beleza? Hoje a gente vai falar daquelas contratações decepcionantes. Sabe aquele jogador que vem e você se enche de expectativa, pô, esse cara vai jogar muito bem no Galo, e o cara não entrega aquilo que a gente esperava? É sobre esses caras que a gente vai falar hoje nesse Top 13. Antes da nossa lista, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, é muito importante pra gente. A gente ainda tem uma parcela grande das pessoas que assistem aos vídeos e não são inscritas. Considere se tornar sócio do canal para apoiar o nosso trabalho, é só clicar em Seja Membro aí embaixo, tem várias categorias, clique no botão Hypar, caso ele apareça para você, porque ajuda a gente demais, beleza? Tem canal de cortes também, o link tá na descrição, os cortes das lives vão para lá. Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, preço baixo e variedade para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, pessoal, já vim aqui pro cantinho do vídeo para entrar aí aquela lista aí na tela para ficar mais visual para você. Agora sim a gente vai começar o Top 13 mantendo o padrão aqui do quadro do 13º para o primeiro, tá? Pra gente criar aquela expectativa pelos primeiros colocados. Ou seja, os primeiros serão os mais decepcionantes e assim sucessivamente, beleza? Uma coisa importante pra gente dizer aqui, pra gente contextualizar, né, pessoal? Esse conteúdo aqui, esse Top 13, é produzido por mim e pelo Hugo Lobão. Eu sou de 95, eu vou fazer 30 anos nesse ano. O Lobão é até mais novo que eu, há alguns anos. E por isso é uma lista, claro, tem jogadores que a gente não viu no Atlético, vocês vão ver, mas são caras que a gente sabe, com uma pesquisa rápida e conversando com qualquer atleticano de outras gerações, a gente sabe que foram muito decepcionantes. Mas os caras mais antigos, décadas de 70, 60, até 80, não estão contemplados aqui por uma falta de conhecimento nosso. Então estamos falando aqui de decepções, vamos dizer assim, de 90 para cá, né? Então considerem aí durante esse conteúdo a faixa etária de quem produziu, no caso eu e o Hugo Lobão, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos começar com o 13º colocado, que é o Edenilson. Edenilson, volante, meia ali, a gente conhece muito bem, teve uma passagem muito interessante no Internacional, aliás, ficou marcado, né, por aquele gol que seria o gol do título do Inter no Campeonato Brasileiro de 2020, mas estava impedido, aquele momento ali de angústia para o torcedor colorado, né? E, cara, era um desejo antigo do Atlético. O Edenilson chega ao Atlético em 2023, foi um pedido do Eduardo Cudê, do Tchatcho, que trabalhou com ele no Internacional, inclusive. Já era um jogador monitorado pelo Galo de outras janelas, mas em 2023 o Atlético consegue efetivar essa contratação. E é aquele jogador que a gente esperava bastante, assim, esperava um bom desempenho, porque de fato jogou muito bem em grande parte da carreira. No Atlético não desempenhou. Ele fez 60 jogos, marcou 3 gols. Claro que não é um jogador atacante, o problema não é esse número baixo de gols, o problema é nível de atuação mesmo. Não foi nem de perto o jogador que a gente esperava. Quando a gente fala de Edenilson, a gente lembra do pacote ali, Edenilson e Patrick, né? Os dois vieram nessa barca aí de pedidos do Cudê. Nenhum deles desempenhou bom futebol, mas o Edenilson talvez tenha vindo até com uma expectativa maior e de fato não jogou bem no Galo. Acabou sendo negociado pouco mais de um ano depois, joga o início de 2024 ali pelo Galo, depois sai em direção ao Grêmio, né? Clube que ele atua hoje em dia, então realmente foi uma passagem decepcionante. Edenilson, o Super Ed, que foi super lá no Inter, no Galo não, ocupando a 13ª posição dessa lista.
Em 12º lugar, um cara que eu particularmente fiz questão que estivesse nessa lista, porque foi uma decepção muito grande pra mim. Estamos falando de Elias. Pô, o Elias jogou muita bola no Flamengo e no Corinthians, mais no Corinthians até, ídolo por lá, ganhou muitos títulos, enfileirou conquistas, veio pro Atlético em 2017 como uma grande contratação vindo do Sporting de Portugal e era para ser um grande protagonista, o dono do meio-campo do Atlético naquela temporada e nas temporadas seguintes também. E não foi esse grande protagonista, assim, em números de jogos e gols, ele não foi mal, não foi uma passagem horrível em números, ele faz 164 jogos pelo Galo, um número expressivo, e 25 gols, um número que para volante é interessante, inclusive, faz o gol do título mineiro de 2017, naquela final no Independência contra o Cruzeiro, mas não é esse protagonista que a gente esperava, tem jogos muito ruins, e ficou marcado também para aquele pênalti que ele cometeu na semifinal da Sul-Americana de 2019, contra o Colón no Mineirão. O Atlético perde o jogo da ida na Argentina por 2-1, estava vencendo o Mineirão por 2-0 com gols de Thiará e de Santo, e ele acaba cometendo aquele pênalti infantil, o Atlético toma o gol de pênalti, a disputa vai para os pênaltis, o Atlético é eliminado, perdeu a chance de chegar numa final continental por causa daquele lance, mas não só por aquilo, assim, pelo desempenho abaixo, eu particularmente considero o Elias uma contratação bem decepcionante, esperava muito mais dele e saiu do Galo em 2019, numa passagem que, para mim, foi sim muito frustrante. Em 11º lugar, um cara que também vai gerar uma discussão, mas eu vou contextualizar aqui por que ele entrou nessa lista. André. O André Balada, André Bebezão, chamem da forma como preferirem aí. É a segunda lista do top 3 que ele aparece, e o motivo dele estar nessa lista tem a ver com a outra que a gente produziu. O André, gente, em valores corrigidos, é a contratação mais cara da história do Atlético. O Galo desembolsou uma nota, o valor certinho tá lá no outro top 13, né, das maiores contratações do clube. Lá em 2011, para contratar o André tinha 20 e poucos anos, foi disputado entre o Galo e o Flamengo também quis muito, tentou muito a contratação do André naquele momento, ele chegou para ser aquele sucesso que ele foi vestindo a camisa do Santos, especialmente na temporada ali de 2010, não são números ruins, ele faz 81 jogos pelo Galo, marca 32 gols, não é longe de ser uma média pífia, ridícula para um atacante, faz gols importantes até, né, no Brasileiro de 2011, ajudando o Galo a escapar do rebaixamento naquela edição. Em 2012 ele acaba ficando fora de um jogo por uma suspensão, o Jô entra, já é o Jô, né, vira o grande titular daquele time, que depois seria campeão da Libertadores em 2013, com ele, Jô, sendo artilheiro, e o André não consegue se firmar e ser o grande centroavante que a gente esperava, principalmente considerando o valor investido nele, né? Depois ele sai emprestado, joga pelo Vasco, joga pelo Santos, emprestado pelo Galo, volta em 2014, tem uma passagem apagada com a camisa do Galo. Enfim, não foi um dos piores jogadores que vestiram a camisa do Galo, mas essa não é a lista de piores nomes, e sim uma comparação de expectativa e realidade. E a gente esperava muito do André pelo valor que foi gasto, pela idade que ele tinha, pela bola que ele jogou no Santos, e ele foi ok, foi uma passagem razoável, pelo menos na minha avaliação, por isso o André ocupando aqui o seu espaço nessa lista de decepções. Em 10º lugar, o cara que chegou para ser o camisa 10 do centenário do Atlético. Estamos falando de Petkovic, o sérvio, que é um cara para lá de experiente, já era muito experiente naquela época, em 2008, já tinha Real Madrid no currículo, já era ídolo do Flamengo, passagem muito interessante pelo Vasco. O cara que chegou realmente para ser o grande destaque daquele time do Galo em 2008. É bem verdade que o time era ruim, né? Talvez se o Pet tivesse um time melhor para atuar ali e ainda assim tivesse ido mal, talvez ele pegaria um lugar até mais acima nesse ranking, né? Seria mais decepcionante a passagem. Mas não foi uma passagem marcante, o Pet não foi um grande protagonista. Ao todo, pelo Galo, ele tem 32 jogos e 5 gols, números modestos. E o que mais mata de raiva, né? E vai acontecer isso também com outros nomes dessa lista, é que o Pet sai do Atlético e aí deita no trabalho seguinte. Ele é um dos grandes nomes daquele Flamengo campeão brasileiro em 2009, inclusive marcando aquele gol olímpico no Mineirão contra o Galo, no jogo que foi o grande balde de água fria ali na campanha atleticana. Aquele time do Celso Roth em algum momento até brigou pelo título, inclusive, depois acabou nem pegando Libertadores. Então o Pet, por toda a expectativa, pelo nome que tem, pelo tamanho, camisa 10, centenário, não foi muito bem aqui, logo depois jogou muito no Flamengo, é o 10º colocado dessa lista. Em 9º lugar, Cárdenas, Sherman Cárdenas, o colombiano. Cara, é aquele típico jogador que o Atlético contratou muito em cima de um jogo ou de uma eliminatória ali, vocês vão lembrar, né? O Cárdenas foi um dos destaques do Atlético Nacional de Medellín quando eliminou o Galo nas oitavas de final da Libertadores 2014. Era uma Libertadores com um nível razoável, assim, ganhável, né? O Galo era
o atual campeão, o Paulo Autuori era o treinador, ainda tinha um time interessante, o Atlético acaba caindo nas oitavas para aquele Atlético Nacional de Medellín, né? Tinha o Cárdenas e o Cardona no time do Atlético Nacional, inclusive depois que o Cárdenas vem pro Galo e vai mal, muita gente ficou falando, pô, o bom era o Cardona, né? Mas realmente a passagem no Galo muito apagada. O Cárdenas fica uma temporada no Galo, o ano de 2015 inteiro ali, faz 29 jogos, vários saindo do banco, inclusive, não é um cara, em momento algum, foi um cara protagonista no Atlético, não marcou nenhum gol, e infelizmente saiu deixando aquela sensação que o Atlético deu o tiro errado, né? Buscou o cara porque ele foi muito bem contra o Atlético, mas infelizmente no Galo ele não performou, né? Não agradou ninguém, assim, foi uma passagem muito ruim, por isso Sherman Cárdenas ocupando o 9º lugar da nossa lista. Em 8º lugar, Pavon, outro recente aí pra gente lembrar aqui nessa lista, né? O Christian Pavon, que foi adversário do Galo na Libertadores 2021, aquela que o Atlético eliminou Boca e River, e foi um dos protagonistas daquela confusão maluca lá no Mineirão, tacou bebedouro nos outros no meio da briga, passou a noite na delegacia, né? E o Pavon, pô, já tinha uma Copa do Mundo no currículo, né? Jogou a Copa de 2018, a Copa da Rússia, como uma grande estrela jovem ali da seleção da Argentina, um cara muito promissor. Depois foi bem no futebol dos Estados Unidos também. O Galo fez um esforço grande para contratar o Pavon e teve que esperar, inclusive, né, quando o Atlético tentou a liberação, o Boca não quis liberar, deixou ele lá afastado só para não liberar ele antes do fim do contrato. O Atlético esperou, ele chegou no meio de 2022 e não performou aquilo que a gente esperava, né? Em números, foram 71 jogos e 5 gols marcados, vários saindo do banco, não jogou, né, em momento algum a bola que a gente achou que o Pavon jogaria, depois acabou liberado, foi pro Grêmio e tá fazendo raiva por lá, tá? A galera do Tricolor Gaúcho tá invocada com o desempenho do Pavon, então realmente, depois daquele bom início de carreira, Copa do Mundo, Boca, LA Galaxy, onde ele foi bem também, o Pavon teve um declínio e foi, sem dúvida nenhuma, um jogador decepcionante, ocupando, portanto, o 8º lugar dessa lista. Em 7º lugar, Edson Mendes, o equatoriano, a gente chamava de Mendes quando ele chegou, cheio de expectativa, e fazia sentido a expectativa, tá? O Mendes era uma estrela do futebol equatoriano, cara. O Mendes jogou 2 Copas do Mundo, 2002 e 2006, era tido como um dos principais jogadores do seu país, né, naquele momento ali. E ele vai para a Europa, né, e faz um ótimo ano de 2007 no PSV da Holanda, é um destaque no PSV, joga Champions League, é o primeiro jogador equatoriano a disputar um jogo de Champions League, é o primeiro equatoriano a marcar um gol no jogo de Champions League, ele faz gol contra o Arsenal, ele realmente vai muito bem lá no PSV da Holanda, alega problemas pessoais e volta para a LDU, né, onde ele é campeão da Copa Sul-Americana em 2009, sobre o Fluminense, inclusive. Ele faz 3 gols na final sobre o Fluminense, a primeira vez e única até hoje que um jogador faz um hat-trick numa final do Sul-Americana. Faz realmente assim, uma passagem espetacular na LDU e vem para o Atlético no meio de 2010 como uma grande estrela ali, né? Naquele ano que o Atlético já tinha o Alexandre Calil como presidente, estava fazendo investimentos, teve Vanderlei Luxemburgo como treinador em 2010, era a ideia, né, virar a chave, trazer, né, jogadores melhores, assim, tecnicamente, para elevar o nível. O Mendes chegou como um cara que ia elevar esse nível do Galo e, infelizmente, não vai bem. Aliás, joga pouquíssimo, fez 12 jogos e nenhum gol marcado, né? O Mendes tem uma passagem muito apagada, joga só 6 meses no Galo, vai embora, né, depois que o ano vira ali para 2011. Nessa viradinha de 10 para 11 ele já vai embora. Então Mendes, pô, Copa do Mundo, estrela no Equador, PSV, gol na Champions, gol no Arsenal, no Galo não arrumou nada, por isso veio parar nessa lista. Em 6º lugar da lista, Cleiton. Não Cleiton o goleiro que o Atlético vendeu para o Bragantino, Cleiton o atacante, Cleiton com o AY ali, que foi uma promessa, assim, que nasceu ali no futebol em 2015, 2016, ele faz um ótimo Pan-Americano com a seleção brasileira de base em 2015 e começa 2016 voando ali no Figueirense e chama a atenção de todo mundo, assim. O Atlético entrou nessa disputa com o Corinthians, com o Palmeiras, eram ótimos e grandes clubes ali interessados, né, no Cleiton, era um jogador muito disputado, porque era um cara muito jovem, já tinha um número de gols muito interessante no Figueirense, um cara forte, veloz, bom finalizador, e realmente chama a atenção de todo mundo. O Atlético vence essa disputa. Até a notícia da época que diz que a reunião que selou a contratação do Cleiton durou 5 horas lá em Florianópolis para o Galo convencer o jogador a vir, né, disputar as competições pelo Atlético, e infelizmente ele não vai bem, passa longe bem. Ele faz 62 jogos pelo Galo, apenas 9 gols marcados, uma passagem muito apagada. Depois o Atlético começa a emprestar e ele não se firma em lugar nenhum, a verdade é essa. Cleiton rodou aí por vários clubes brasileiros, por clubes também
né, de fora do país e nunca se firmou, nunca virou o jogador que todo mundo imaginava que ele seria lá em 2015, 2016. Hoje, para vocês terem ideia, está no futebol da Malásia, então não teve uma carreira grande como era uma promessa naquele momento. O Atlético investiu, apostou, brigou por ele, acabou sendo uma contratação frustrante, por isso o Clayton quase pegou top 5 aqui desse ranking, foi a 6ª posição aqui do top 13 de decepções. Antes do nosso top 5, o recado dos parceiros de sempre aqui do canal do Frossar. Primeiro, o recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. Gente, a KTO tá com muita promoção legal agora para esse Brasileirão. Tem muito odd boa mesmo, que vale a pena, chance extra, ganho antecipado e muito mais. Então vai lá no site da KTO, navegue, né? Entenda as probabilidades e se divirta. A aposta esportiva é proibido para menores de 18 anos e é para você jogar com responsabilidade, usando aquela graninha que está sobrando, nunca a que pode faltar, combinado? Recado também da Confiax, que está com a campanha Acelera Consórcio até o dia 22 de abril no ar. Funciona assim, você fechando um consórcio aí com a Confiax até o dia 22, pode ser da sua casa própria, pode ser para você trocar de carro também, né? Muita gente pensa, pô, vou fazer consórcio não, eu já tenho meu carro. Cara, consórcio pode ser uma ótima opção, você comprar ali a carta do consórcio junto com o valor do seu carro e pega um carro mais novo, mais atualizado, você vai ter 40% de desconto na mensalidade, até a contemplação e de quebra vai concorrer a uma camisa oficial do Galo, beleza? O QR Code está na tela, entre em contato com a Confiax porque vale a pena demais. Agora sim, bora voltar pro conteúdo, pro top 13, para conferir o nosso top 5 aí das maiores decepções. Em quinto lugar, Carine, Fabián Carine, o goleiro uruguaio que chegou ao Galo ali em meados de 2009, segundo semestre de 2009, para ser a solução de uma posição que o Atlético vinha sofrendo muito. Desde o Diego Alves, que é o goleiro da campanha do acesso, né, da volta para a Série A, e que realmente foi muito bem no Galo e teve uma carreira muito interessante, o Atlético vinha sofrendo com goleiros, cara, vinha rodando com tanto de opção ali, nenhum se firmava, o Atlético traz o Carine para ser o cara da posição. Não, agora a gente trouxe um goleiro de Copa do Mundo. O Carine jogou a Copa de 2002, a Copa que o Brasil foi campeão na Coreia e no Japão. O Carine jogou pela seleção do Uruguai, então ele tinha muita moral. Curioso que o Carine tem uma história assim de ser uma decepção num clube antes de vir ao Galo, né? O Carine começa muito bem no Uruguai, realmente era tido como o grande goleiro da geração uruguaia ali, tanto que joga a Copa. Ele é negociado para a Juventus. Na Juventus ele tem uma passagem ok, mas ele é envolvido numa troca que até hoje é motivo de piada na Itália. Foi uma troca entre o Carine e o Cannavaro, e foi jogador por jogador, não teve grana envolvida não. O Carine vai para a Inter de Milão, o Cannavaro sai da Inter para a Juventus e vira o Cannavaro, zagueiro, multicampeão, campeão do mundo, um zagueiro histórico da Itália. Já o Carine tem uma passagem muito ruim, não joga na Inter de Milão, acaba rodando depois em clubes europeus ali, antes de vir ao Galo, e aí vem para o Galo, tem uma passagem também muito ruim, são 19 jogos, 30 gols sofridos, ele tem aquele frango ali contra o Ipatinga no Campeonato Mineiro de 2010, e ele foi o goleiro do gol olímpico do Pet, que a gente já mencionou mais cedo nesse vídeo, então é um goleiro realmente uma passagem muito ruim pelo Atlético. Apesar de ser um cara muito gente boa, eu entrevistei o Carine no quadro Já Joguei no Galo, é uma das poucas, se não a única entrevista do Já Joguei no Galo que é presencial. Ele me recebeu lá no Uruguai, lá em Montevidéu, a gente teve uma ótima entrevista, está publicada aqui no canal, vale a pena ver. Depois você assiste, ele fala abertamente sobre esses maus momentos no Galo, sobre a carreira, Copa do Mundo, enfim. Mas infelizmente no Galo foi uma passagem abaixo, ele mesmo admite isso. Fabián Carine, portanto, o goleiro uruguaio, com uma passagem muito apagada, ocupando o quinto lugar dessa lista. Agora a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez aqui no Top 13, que é falar de uma vez de dois nomes, porque são dois nomes que estão juntos na lista e no time, né, que foi como um todo uma decepção. Estamos falando de Renato Gaúcho, de Neto, e estamos falando da Selegalo, aquele time montado cheio de estrelas em 1994 para brigar por títulos e não ganhou nada, nem o Mineiro, o rival, inclusive é campeão invicto naquela temporada. O Renato e o Neto ilustram, né, esse time, porque são dois caras muito grandes, que a gente tinha muita expectativa, o atleticano tinha muita expectativa e não jogaram nada. O Renato Gaúcho até joga a temporada inteira de 94, mas com números muito ruins, faz 36 jogos pelo Galo, marca 10 gols, e tem até uma entrevista curiosa que o Renato dá recentemente, que ele diz que jogou bem em todos os lugares que ele passou, em todos os times, e realmente a carreira do Renato é uma carreira muito vitoriosa, ele tem números expressivos, mas ele disse que quando chegou nesse Galo de 94, ele assustou que era muito bandido junto, palavras dele, tá? Abre aspas aqui pro Renato, ele ficou assustado com tanta bandidagem, no sentido de ser muito jogador ali, né, que gosta de viver a vida além do futebol, acabou que esse time realmente não vingou, né? O Renato já era
ídolo do Grêmio, campeão mundial com o Grêmio, já tinha tido uma passagem muito interessante no nosso rival no Cruzeiro, tinha feito gol no Mineirão, gol importante, de título brasileiro do Flamengo em 87, aquele título lá que tem a eterna discussão de Flamengo Sport em 87, e de fato depois que sai do Galo, Renato continuou jogando muito bem, 95 anos depois da passagem dele pelo Galo, ele faz aquele gol de barriga no Fla-Flu com a camisa do Fluminense, que é um dos gols mais emblemáticos aí da história do clássico Flamengo e Fluminense, então realmente foi um cara que teve essa passagem ruim pelo Galo como uma ilha, vamos dizer assim, de mau desempenho numa temporada, numa carreira muito vitoriosa. E o Neto, cara, é o Neto, né? Ele chega com uma grande expectativa também, ele inclusive estreia fazendo um gol de falta, que é a grande característica do Neto, um dos maiores batedores de falta aí da história do futebol brasileiro, mas ele vai muito mal. Ele faz 18 jogos pelo Galo, marca 2 gols, e esse da estreia mais um. E, pô, era muito ídolo no Corinthians, foi um grande craque do Corinthians na temporada de 1990, chega ao Galo para ser também uma estrela dessa companhia, e o Neto nem fica a temporada inteira, ele vai embora no meio do ano, depois do Atlético ser eliminado na Copa do Brasil. Depois do Atlético, o Neto tem uma carreira mais apagada que a do Renato, né? O Renato consegue jogar muito ainda depois de sair do Galo, o Neto, os grandes momentos da carreira dele são antes do Galo, especialmente, claro, pelo Corinthians, onde é um dos principais ídolos da história ali, mas o Neto também já deu entrevistas falando, né, que ele sente essa dívida, vamos dizer assim, né, que ele tem essa chateação de não ter conseguido jogar bem, entregar um bom futebol com a camisa do Atlético, ele já falou isso algumas vezes, e o Neto e o Renato estão aqui para ilustrar essa Selegalo, né, muito frustrante, e outros jogadores tinham também grande expectativa em cima deles e não foram bem, outros já corresponderam um pouco mais, o próprio Adilson Batista não foi mal nesse Galo de 94, mas Neto e Renato estão aqui para ilustrar a frustração que foi essa Selegalo, que de seleção não teve nada, de 1994. Em segundo lugar, Godin. Como não falar do Godin, né? Estamos falando, gente, de um cara que foi por muito tempo, talvez por uma década, um dos melhores zagueiros do planeta. O Godin é muito ídolo do Atlético de Madrid, não é pouco ídolo não. Estamos falando de um zagueiro de 3 Copas do Mundo, é um cara gigante na história do futebol uruguaio. Ele chega ao Galo em 2022 ainda com 35 anos, não é que o cara chegou com 40 anos e não conseguiu, assim, ele chegou com uma idade que ainda dava, ou pelo menos a gente imaginou que ainda dava para praticar um bom futebol aqui no futebol brasileiro, e a passagem é muito ruim, cara, ele faz 9 jogos pelo Galo, incríveis 9 jogos, tem um gol marcado que é logo na estreia contra o Patrocinense, o jogo pelo Campeonato Mineiro, ele faz um gol de cabeça, né, cabeceando ali no contrapé, a gente esperava alguma coisa, pô, o Godin estreando pelo Galo, fazendo gol, e depois uma passagem muito apagada, assim, ele vai muito mal naquela final da Supercopa contra o Flamengo, né, enfim, não consegue cortar num lance bizarro ali, tem um jogo contra o América na Libertadores também de 2022, sim, o América jogou a Libertadores, incrível isso, que ele também é presa fácil pro ataque do América, então infelizmente o Godin foi muito mal no Galo, números insignificantes, um cara que a gente tinha uma expectativa lá em cima pela carreira espetacular que ele construiu, foi muito mal, depois ele pede para ser liberado, entende que realmente não estava dando para ele, e aí pouco tempo depois anuncia a aposentadoria, porque de fato não correspondeu àquilo que a gente imaginava e mereceu esse segundo lugar da lista. Em primeiro lugar, tá fácil, né? O cara que, sendo meio-campista, jogou com a camisa 1 nas costas, porque foi a grande contratação, a contratação número 1 do Galo para aquele ano de 2010. Estamos falando de Diego Souza. Cara, como foi frustrante a passagem do Diego Souza pelo Galo, né? Primeiro, vale lembrar como que ele vinha antes, né? O Diego Souza jogou muito no Palmeiras em 2008, foi o craque do Brasileirão de 2009 pelo Palmeiras, inclusive faz aquele gol do meio da rua no jogo contra o Galo. O goleiro era o Carino, inclusive, lá no Parque Antártica, um gol entre os mais bonitos aí da carreira do Diego Souza, com certeza. E, cara, ele chega ao Atlético, assim, como grande estrela da companhia, não à toa usando a número 1 nas costas, a galera vai. Quando eu digo a galera, eu tenho uma vergonha de contar isso, mas eu, inclusive, estava lá, no aeroporto da Pampulha, para receber o Diego Souza, como esquecer da musiquinha, né? Quem tem o Diego Souza já pode comemorar, é campeão. Bom, não foi, Diego Souza não foi um grande jogador pelo Galo, muito pelo contrário, uma passagem muito ruim. Ele chega em 2010... ele veio meio brigado lá do Palmeiras, ele estava um pouco abaixo fisicamente, assim, então tinha muita gente que criou essa expectativa. Cara, vai ter a pausa para a Copa do Mundo no meio do ano, o Diego Souza vai se recondicionar e vai jogar muito depois da Copa. Não foi o que aconteceu, teve a pausa para a Copa, mas depois ele continuou muito mal, os números são 35 jogos e 5 gols marcados pelo Galo, e é mais um caso de um cara que depois que sai do Atlético, em 2011, joga muito em outros clubes, joga demais no Vasco, aquele Vasco, né, campeão da Copa do Brasil, por exemplo, que quase
foi finalista de Libertadores, né? Tem aquele lance histórico do Diego Souza contra o Cássio, né? Naquele Vasco e Corinthians no Pacaembu. Então, assim, o Diego Souza tem uma história, não dá pra citar todos os clubes que ele jogou, porque senão eu vou citar praticamente todos os clubes do Brasil, né? Mas ele tem uma história muito rica, assim, em vários clubes. É um cara que tem muitos golaços, tem uma passagem muito especial também no Sport, né, Recife. Então, assim, é um cara com uma carreira pra lá de especial, assim, muitos gols, tá entre os maiores artilheiros da história do Brasileirão de pontos corridos, mas no Galo foi muito mal, e pela expectativa que foi criada, a gente esperava realmente um cara pra resolver, não correspondeu, por isso é o primeirão dessa lista, Diego Souza, grande contratação, decepcionante, pelo menos que a minha geração, a geração do Hugo, lembra, assim, as nossas gerações lembram, Diego Souza não poderia ficar fora, e acho justíssimo o primeiro lugar para ele nessa lista. Me fala o que você achou aqui nos comentários. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Eu sei que vai gerar debate, assim como a outra lista gerou também, né? A última dos gringos mais relevantes aí da história do Galo. Deixa o like se tiver gostado do conteúdo. Mesmo se tiver discordado, tá, gente? A discordância, ela é, nesse caso, obrigatória. É impossível você fazer uma lista que envolve 13 nomes, 13 que entraram, mais os outros vários possíveis, e não haver discordância. Com certeza a nossa lista é diferente da lista que você tem aí na sua cabeça, mas deixa o like se tiver gostado do conteúdo, da ideia, da resenha aqui, e deixa aí nos comentários qual que seria a sua lista, o que você concorda, o que você discorda, porque a resenha do Top 13 é sempre muito legal, beleza? Tamo junto, muito obrigado pela companhia, se inscreva no canal se não for inscrito, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.